Catanduva sempre aparecendo nos... Infelizmente, Catanduva, ultimamente, só tem tido notícia ruim, né? Eu gostaria de ouvir uma notícia boa da cidade, porque eu converso com as pessoas nas ruas e tal, as pessoas ficam sentidas, né? Porque todo mundo ama, é a nossa cidade, né? E então, aparece agora notícias muito ruins sobre a cidade, isso joga a cidade para baixo. Dificulta, por exemplo, a vinda de investimentos, de pessoas que, porventura, queiram se estabelecer aqui. Investimentos honestos, né? Investimentos de gente bem intencionada. Investimentos honestos, diga-se de passagem. E a gente não consegue. Eu me lembro que quando nós governamos Catanduva, praticamente era tão bom, porque a cada mês, a cada 2 meses, a gente tinha excelentes notícias de índices, da menor taxa de mortalidade infantil, da cidade sem dengue, da cidade sem criança nas ruas, né? As pessoas, os moradores em situação de rua eram tratados com dignidade, a cidade expandia, a gente regularizou os distritos industriais, criamos outros, enfim, construímos moradias habitacionais para, de fato, quem precisava de moradia, como o caso das 2 núcleos de favela que nós conseguimos colocar aquelas famílias numa moradia digna, respeitosa, valorizando aquelas pessoas. Enfim, foram anos áureos. E mesmo depois do outro governo que nos sucedeu, algumas coisas boas também aconteceram. A partir dali, nós estamos já a 4, depois mais 4, 8, depois mais 8, 4, 12. Vamos completar 13 anos, infelizmente, que a cidade só andou para trás. Infelizmente, né? Com gestões péssimas, de pessoas que não tiveram amor pela cidade, pelo contrário, né? Amor só por si, né? Só para si. E aí continua. Infelizmente, acabamos tendo esses resultados ruins, onde a imagem da cidade fica nacionalmente conhecida por coisas negativas. Vou fazer um comentário, inclusive, assim, enquanto população mesmo. A gente sabe assim, que a pessoa que trabalha lá na ponta, profissional lá, o médico, o enfermeiro, o atendente lá da UBS, por exemplo, eles têm boa vontade. Só que é um sistema totalmente equivocado, né? Pra eu ter uma ideia, assim, há uns 2 meses, mais ou menos, eu tive um problema no joelho. Meu joelho não conseguia dobrar. Eu fui marcar a consulta demorou quase 1 mês. Aí, para fazer um exame, um raio-x, para saber se vai me encaminhar para um especialista, mais 1 mês. Aí vai ter que saber para depois tentar marcar. Até lá já calcificou. Já parou de doer. Já parou de doer, vai chegar lá e já tá doendo em outro lugar. Agora, por exemplo, para mim, eu ainda tô bem de saúde. Eu fico pensando numa pessoa que está doente mesmo, que ela tá debilitada, que ela não consegue trabalhar, que ela não consegue viver, que ela tá urrando de dor. Como que essa pessoa faz? E aí você vê todos esses volumes aí de que teriam acontecido desvios, enfim. Como que fica, né, a população que sofre com isso? Pois é. E esses dias ainda eu gravei um vídeo fazendo um apelo para que médicos e dentistas que não haviam sido pagos ainda fossem pagos, né, pela gestão atual do Mahatma. E isso também tem que ter a prefeitura envolvida, porque essa é a questão. Para explicar para vocês que acompanham o nosso podcast. Quando você terceiriza uma atividade, a prefeitura terceirizou o serviço de saúde na cidade. Passou para uma organização social fazer. Isso é chamado de organização social. Essa organização social, ela tem a responsabilidade de oferecer um atendimento de qualidade, mas a prefeitura tem que controlar isso. Ela tem que cobrar isso, porque ela que repassa o dinheiro mensalmente. Que dinheiro, hein, Rodriguinho? E que dinheiro? É um pagamento muito alto, muito elevado. E o resultado disso, dos serviços prestados, eles não correspondem aos recursos que foram destinados, ao dinheiro público que é pago para isso. E até agora, você tem, depois desse escândalo todo, que envergonha todos nós, né, com desvios mais ou menos
calculados em torno de 1,6 bilhão, primeiro, é preciso saber para onde foi esse dinheiro, aonde que está esse dinheiro. A justiça, imediatamente, ela acaba, não é hipotecando, ela acaba bloqueando todos os bens dos envolvidos, até ela poder fazer toda a investigação, completar a investigação, etc. Mas isso é insuficiente, porque às vezes os bens dos envolvidos podem não ser suficientes para cobrir o tamanho do rombo, né? O tamanho do desvio. E tem mais gente, a gente sabe que é preciso ir a fundo nessa investigação para, de fato, que ela possa alcançar todos aqueles que tiveram responsabilidade sobre isso, né? E eu tenho convicção que deve ter mais gente. Ter mais gente. E é preciso que eu acredito no GAECO, que está fazendo essas investigações, na Polícia Federal, que também faz parte dessas investigações, mas é preciso ir a fundo, porque a população de Catanduva merece coisa melhor, merece um atendimento de qualidade. Os profissionais que lá trabalham dedicam uma parte da sua vida para isso, e não podem ficar sem receber salários. Há profissionais que ainda não receberam, e, enfim, tudo isso é muito ruim. É ruim porque as pessoas trabalham, elas merecem receber. E para elas fazerem um serviço melhor, elas também precisam estar motivadas. E o salário é um motivador. Sem dúvida alguma, ninguém está lá de voluntário. De voluntário. Não é sacerdócio. Aliás, nem sacerdote tem salário também. Agora... E como tem? Vamos passar para frente. Agora, tem uma questão nesse outro caso que estourou aí da suposta relação do PCC, um esquema aí que foi desvendado, desbaratinado pela Polícia Federal, junto com outras forças policiais aí, Receita Federal também, que tinham 30 bilhões em fundos de investimento mantidos em fintechs. Que são fintechs? São bancos digitais, basicamente é isso. Que o pessoal hoje utiliza muito. A conta que você tem na do correntista não é o que dá dinheiro para ele, mas sim esses fundos que eles investem em muitas coisas. E esses fundos estavam, inclusive, comprando usinas aqui na região. Eu queria comentar com você, além do fato de Catanduva estar também envolvida, né, nesse fato, é uma coisa assim, que eu não tenho visto muita gente falar, que é o fato de que um policial militar, um oficial lá da PM, que integrou as comitivas do Tarcísio em pelo menos 25 viagens oficiais que ele fez, uma pessoa que era próxima, foi condecorada por ele, foi presa nessa operação, e a gente não vê ninguém falar, ninguém fazer a relação. E nem o governador, né? Porque a primeira coisa que o governador tinha que fazer era dar explicações, né? Como governador do estado, como agente público que ele teria que dar explicações. Porque o fato dele vir e falar assim, não, mas eu acho que nem conhecia, eu sei que ele deu uma justificativa meia boca lá que ninguém não cola, né? Ele precisa dizer, eu não estou dizendo aqui que ele tem qualquer envolvimento nisso, não se trata disso, mas a gente precisa saber de com quem a gente se cerca. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, não é um ditado antigo esse? Com quem a gente se cerca. E se acontece alguma coisa, mesmo que você pode não ter o controle disso, mas você precisa dar uma justificativa para toda a população, né? Porque esse é um caso que ganhou projeção nacional, esse escândalo todo, porque não é só, foi no estado de São Paulo, em outros estados Paraná, também, Minas, né? Toda essa relação criminosa, etc., e que, de um jeito ou de outro, acusou e afetou e comprometeu um policial militar que estava ao lado do governador. Então, isso é muito ruim. Então, a gente está esperando que o governador venha a público para poder dizer o que aconteceu. Agora, você me fala uma coisa. Você tem uma atuação forte na área de direitos humanos. Acho que dos deputados e deputadas que estão na Leste, você é que tem mais tempo na Comissão de Direitos Humanos, né? Sim, hoje sim. Durante todo esse tempo que você está como deputado, você viu algum governo que abusasse tanto da violência policial, igual a gente está vendo agora, em relação a moradores de comunidades carentes? Você viu algum? Nunca. Aí, porque eu te pergunto isso, é interessante? Porque eu acho, antes de você sair, eu acho que eles já saem com a ordem, né, de assim, vamos entrar
na favela tal, como foi na Baixada Santista, como foi lá no Guarujá, né? Onde houve uma Operação Escudo, que matou 57 ou 58 pessoas. Até hoje, isso não foi investigado. E olha que nós fomos, hein? Nós fizemos reunião com o Procurador-Geral da Justiça, nós fizemos representação, nós fizemos até representações internacionais, em organismos internacionais. E, infelizmente, até hoje nada foi feito. E isso, agora, acho que foi ontem ou hoje, que eu vi uma condenação de policiais que mataram um morador em situação de rua. Matar alguém em situação de rua, e não tem covardia maior, né? Matar alguém já é um ato covarde. Matar alguém numa situação de vulnerabilidade total, que são os moradores em situação de rua, aí não dá, né? E parece-me que eles foram condenados, né? E eu espero que sejam, e eu espero que cumpram as penas. Porque aqui nós temos um problema, né? Não que nós não temos leis. Nós temos leis e elas são bem elaboradas. Às vezes muito melhores do que em outros países. O problema é que a gente tem muita brecha na lei, permitindo que uma pessoa que tenha condenação de 40, 50 anos cumpra 4, 5. Sim. Essa é o que provoca uma indignação nas pessoas. Poxa vida, quantas pessoas que perdem entes queridos. Por exemplo, nós estamos vivendo uma epidemia de feminicídio, de mulheres que vêm sendo assassinadas. Aí o cumprimento das penas são muito poucos. Na verdade, uma pessoa deveria ficar mais tempo na prisão, muito mais tempo do que ela fica. Como está sendo aquele sujeito que matou o gari. Você quer mais que matar o gari? O coletor de lixo. A gente tem o maior carinho, o maior respeito por esses trabalhadores. Quando um caminhão de coleta de lixo está na sua frente, você sabe que eles estão ali executando um trabalho duro, difícil, de limpeza, de deixar as ruas limpas, as calçadas limpas para os moradores que ali estão. E aí você tem um sujeito, um bandido, que não tem paciência, porque ele não tinha paciência, porque ele estava com pressa, que vai lá, pega o revólver e mata. E tem a frieza ainda de, depois que matou, foi para a academia fazer, né? Quer dizer, não teve arrependimento nenhum. Um sujeito desse não pode cumprir 3, 4 anos de prisão depois ser colocado em liberdade. Não pode. Isso não pode existir. Então, essas coisas a gente precisa rever. Eu sou absolutamente contra a pena de morte. Só que eu acho que a gente precisa assegurar o cumprimento das penas com mais rigor, dependendo do tipo de crime. Um crime desse é um crime cruel. Crimes cruéis precisam ter penas igualmente duras para quem cometeu esses crimes. O que eu ia comentar vai na linha do que você estava falando aí, que é a forma como se aplica a lei e de como as autoridades agem dependendo da classe social do indivíduo. Então você citou operações policiais aí que resultaram em morte de pessoas, que eu chamo isso aí de um tipo de genocídio, porque é focado nas pessoas que são negras, que moram nas comunidades carentes, favelas, né? Então é voltado para esse tipo de pessoa. Nesse aí você tem que ser bala, eles tratam na bala. Aí você tem outro naipe de criminoso, que é como esse traste aí que você falou lá de Belo Horizonte, que matou covardemente. Esse aí vai ficar solto, ele vai pagar advogado, ele vai usar os prazos da justiça a favor dele, vai pagar multas e vai se livrar igual aquele cara que estuprou a moça lá, manteve ela em cárcere privado, pagou multa, lá conseguiu ter aliviado a pena. Sim. Então é isso. Mas aí eu te falo, por exemplo, eles falam que estão combatendo o crime quando vão. E assim, a gente não pode duvidar que talvez em alguns desses lugares haja de fato pessoas envolvidas em criminalidade. Só que essas pessoas não foram processadas nem julgadas. Então você não sabe, não deram o direito mínimo a você ter um devido processo legal.
Tudo bem. Aí você pega um maior grupo criminoso do Brasil. Quantos postos de gasolina eram? 1.400, 1.600 postos? É, por aí. 1.000 e poucos postos. Alguns dos maiores bancos de investimentos do Brasil. Eles com fundo de 50 milhões, fundo de 100 milhões, comprando usinas aqui a preço de banana, que a gente sabe, aproveitaram que esses grupos estavam com problema financeiro. Então, quer dizer, onde está de fato a criminalidade? O governo está atacando, o governo do Tarcísio, que diz que está combatendo a criminalidade, está atacando a criminalidade de fato? Não, ele ataca as pessoas frágeis, né? Eles entram nas comunidades, nas favelas e com uma truculência absolutamente desnecessária e vai e vem, você tem gente que é assassinada pela polícia de São Paulo. Então, é uma forma... E aí eles falam que eles combatem o crime, né? Esse tipo de prática não é combater crime. Combater crime é você usar primeiro a inteligência. É preciso colocar forças de inteligência para saber onde é que estão os criminosos, que tipo de crime está tendo maior incidência, como que você faz para poder blindar uma determinada região que está tendo um crime maior, né? Acompanhar os passos dessas organizações criminosas. E organizações criminosas, elas não estão só pelo contrário, às vezes o cara que mora na favela é um ladrão de galinha, né? Popularmente chamado. É uma vítima. Mas as organizações criminosas, como apontaram agora essas investigações, na Faria Lima. A Faria Lima, que está lá, olha, a Faria Lima não quer que o juro suba. A Faria Lima não quer que o dólar caia. A Faria Lima, porque é uma avenida muito grande de São Paulo, que é o centro financeiro hoje da cidade de São Paulo e, portanto, do Brasil, porque São Paulo é a cidade mais importante do Brasil, né? E que quer ditar as regras da economia brasileira. E agora foram desmascarados, não todos, né? A gente nunca pode generalizar, mas 42 escritórios de fintechs e de empresas de investimentos, né, foram denunciadas e estão nessa trama diabólica toda que está acontecendo no nosso estado e no nosso país. Então, esse tipo de crime precisa ser combatido. Ele já mandou PM lá, já? Esse não. PM já foi bater em alguém esse lá? tipo de... Pois é. Não estou defendendo, entendeu? viu, que a PM bate em ninguém, não. Ninguém pode. De coletinho, ninguém não pode andar de patinete tranquilo, usar o coletinho aí, esse sol escaldante. Então é uma inversão de valores, né? E de práticas. Por exemplo, você está mais preocupado com os dependentes químicos da dita Cracolândia em São Paulo, né? E a polícia vira e mexe, vai lá, não só a polícia militar, mas também a Guarda Civil Metropolitana do prefeito Ricardo Nunes, que não tem um pingo de alma, que não tem coração, né? E que tira as pessoas na pancada mesmo, como agora está fazendo com o Teatro de Container, né? Expulsando os artistas de lá. Então, essa é a prática. E quando desprezando aquilo que de fato deveria ser a preocupação da segurança pública de São Paulo, né? Que é você trabalhar primeiro preventivamente, você trabalhar com a inteligência das polícias, né? Você trabalhar com um trabalho que una a Polícia Civil com a Polícia Militar, algo muito difícil, porque as duas polícias acabam se rivalizando em determinados momentos, infelizmente, mas é assim. E poder dar estrutura também, que isso também é importante, né? Aí você pega e você começa a ter outros tipos de crimes, de pessoas que invadem condomínios hoje, edifícios, que clonam os controles. Não é bem clonar os controles remotos, né? Eles conseguem hoje decifrar os códigos. Sim. E entrar nesses lugares para poder assaltar. Então, os crimes ficaram mais sofisticados, bem mais sofisticados. Nesse sentido, o trabalho da polícia, embora em alguns momentos haja
resultados interessantes, mas ele ainda não consegue chegar ao nível de sofisticação dos criminosos hoje, dos grandes criminosos. Vamos pegar, só para falar, já que estamos falando de crime de... Antes a gente chamava de crime de colarinho branco. Né? Agora eu não tenho ouvido mais isso. O que significa? São Ninguém os criminosos... ninguém mais usa colarinho. Os criminosos mais ricos. Veja o dono da Ultrafarma. Pois é, ele foi... Sidney, ele foi detido, já foi solto. Escuta, aí tinham estabelecido uma fiança de 25 milhões. Aí o Tribunal de Justiça, não sei quem foi o desembargador, simplesmente disse que ele não precisava pagar 25 milhões. Aliás, nenhuma fiança, zero fiança. Então, o que você espera? Comprovadamente, o Ministério Público vai lá, mostra que fez um processo de muito tempo de investigação, chegando às conclusões, e essas conclusões levam à prisão. O sujeito fica 2 dias, sai ainda livre da fiança, que poderia dar um pouco de recurso de tanta gente que ele roubou, né? De tanta gente que ele enganou, mas aí, tá solto, tá em casa, tranquilo, né? Faz lá o seu churrasquinho, tudo, e ainda deve rir na cara das pessoas. Porque as pessoas, o pior assim, que tem o pessoal, assim, essa galera neoliberal, eles ficam tentando tratar um cidadão desse como se fosse um herói. Ele sonegou do Estado malvadão. Esse dinheiro que ele sonega, em primeiro lugar, deixa de levar serviço público para um monte de gente. É o dinheiro que falta para a saúde, é o dinheiro que falta na educação, é o dinheiro que falta na segurança pública, é o dinheiro que falta na moradia, é isso. Isso, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, imagine só você ter uma empresa, um monte de gente tem empresa, quer empreender, sonha com isso. Aí você pega, ele quer ajuda? Não, já pus. Você pega uma pessoa numa situação dessa, que ela não paga nem um pouco de imposto, ela tá tendo uma concorrência totalmente desleal. Não é uma concorrência desleal com uma pessoa que vai certo, que gera emprego, que trabalha, ou eu estou enganado? Absolutamente desleal. Absolutamente. Isso as pessoas deveriam se tocar e deveriam cobrar das autoridades. Né? Que alguém como esse, e tem aos montes, ele não é o único, tem muito mais, se investigar mesmo todo mundo, vai acabar pegando muita gente. Né? Porque, infelizmente, tem muita sonegação de imposto nesse país. E quando o governo manda um projeto para isentar quem ganha até 5 mil salários mínimos, a oposição ao presidente... 5 mil reais, desculpe-me. A oposição ao governo Lula não quer aprovar. Não quer aprovar, sabe por quê? Porque não quer tirar de quem ganha R$1 milhão. Quem ganha R$1 milhão ao mês não paga imposto. E quem ganha 5 mil reais paga. Então, o que o governo está fazendo? O ministro Haddad mandou um projeto para o Congresso, para quem ganha até 5 mil não pagar nada. E quem ganha até 7, pagar um pouquinho só, que na verdade nem deveria. Porque até 7 mil não deveria pagar. Agora, quem ganha mais que isso deveria. O problema é o seguinte, esse país paga imposto, sabe quem? Quem tem carteira assinada. Quem recebe lá o seu olerite no final do mês e que vem descontado os impostos. Quem, infelizmente, uma boa parte das pessoas que tem investimentos, que tem isso, que tem aquilo, se puder sonegar, sonega. E aqui é lucros e dividendos. Faz caixa 2. Lucros e dividendos aqui se tornaram isentos. São isentos aqui. E tem tanta gente isenta, né? Que não merece ser isenta. Não gera um emprego, né, pois Beth? Não gera, eles não geram, se fosse... porque o argumento, quando fizeram isso, é tudo lindo. Porque eu vou gerar emprego, que não sei o quê. No fim das contas, pega dinheiro, pega de graça, enfia lá na dívida pública lá, a gente pagando essa taxa de juros. Veio com nós que você vai financiar qualquer coisa, você não aguenta financiar, que é tudo caro. O povo paga, o país paga para meia dúzia ficar rica. Pois é. Quantas mil pessoas? 200 mil pessoas que seriam atingidas? É pouquíssimo, não chega a isso, eu acho. Acho que é 140 mil. Aí pega aquele cara do pegar e somos contra aumentar imposto. 140 mil pessoas que teriam o seu imposto aumentado no Brasil se esse projeto passar. E o que faz o PL e alguns outros partidos que são contra o governo?
não querem aprovar. Esses são os caras bons que depois daqui, ano que vem bater na porta para pedir voto. Aí vocês se lembram de que essas pessoas, infelizmente, são pessoas que legislam contra os interesses da maioria da população. Essa que é a verdade. As pessoas aí que às vezes tem uma votação tremenda Pois é. na cidade, daí você pega e vai ver quantos centavos... Não teve aquele negócio lá do menino mineiro lá, aquele Nicolas, que ele fez uma declaração que prejudicou essas investigações? Não foi isso? Teve isso. Eu quero que ele responda na justiça por essa irresponsabilidade que ele fez para ganhar seguidor, para ganhar engajamento nas redes sociais, prejudicando milhões de pessoas, né? Esse menino precisa ser punido. Esse menino precisava, na verdade, perder o cargo dele, isso que ele precisava. Será que foi responsabilidade ou teve método nessa? Então, aí eu não sei, né? Aí eu não sei. Vamos esperar para ver, né? Mas o certo é colocá-lo na comissão de ética, entendeu? E ver se ele tem condições. Para mim, ele não tem condições de exercer o mandato dele. Eu não me conformo com uma pessoa dessa que não tem a mínima capacidade, que veio para fazer o mal, que vai na frente lá das redes sociais dele, fala um monte de mentira, um monte de bobagem e ainda tem voto. Ele tem voto assim num estado, gente, que gerou Carlos Drummond de Andrade, Juscelino Kubitschek, João Guimarães Rosa, algumas das maiores personalidades que do Brasil. Minas Gerais. Minas Gerais elegeu uma pessoa dessa, um indivíduo tão caído, uma pessoa tão desqualificada. Que eu não gosto nem de falar o nome dele. Nem eu, por isso que eu não falo. Que vai fazer discurso de peruca lá para promover preconceito e ódio. Bom, o nosso tempo aqui, a gente tem muito assunto para tratar, mas nós vamos tratar no próximo programa. Já acabou esse? Esse aqui já acabando. Já então tá vamos acabando, já. Porque nós estamos com o tempinho. O Fernando aqui está com a agenda lotada. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado, Fernando, aí também cuida aqui da nossa parte técnica. E você que nos acompanha na Nova TV, obrigado também. No YouTube, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, de ativar o sininho aí para poder ter as notificações sempre que houver vídeos novos aqui. A gente está com muitos vídeos legais lá. Os cortes também do nosso programa aqui, bem bacana. Que bom. Obrigada, gente. Abração. Falou, gente. Até mais, viu? Um abraço.